Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E esse é um tema que a sociedade tem que ter muita atenção, muita empatia e buscar informações, e informação de qualidade. Então hoje aqui no Sete Lagoas em Debate nós trouxemos os psicólogos Juliana Ventura e David Sampaio, que são especialistas da área para falar sobre o tema. Obrigada pela presença. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para a gente é sempre um prazer falar de autismo e levar informações para a população. Realmente é um tema muito importante que a gente está precisando saber cada vez mais, né? Com certeza. A gente estava conversando ali nos bastidores e eu estava falando com a Juliana que tem uma informação que pouca gente conhece, que autismo não é considerado uma doença. Então eu queria, Juliana, que você começasse explicando para a gente o que é o autismo. Tá. Autismo não é doença porque não tem cura. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ou seja, a criança, o bebê, ele já nasce com autismo. Não é nada que acontece na vida dele e que depois ele tem autismo. Então, a gente está falando de um transtorno que já os estudos vão falar que essas alterações no cérebro acontecem nas primeiras semanas de gestação. É um transtorno que vai afetar dois núcleos importantes de dificuldades. Um núcleo que envolve interação e comunicação social e um outro núcleo que o indivíduo vai apresentar prejuízos no comportamento. Então, um comportamento que tende a ser mais rígido, com presença de padrões repetitivos, estereotipados, alterações sensoriais. É um transtorno de uma variabilidade muito grande que vai afetar várias áreas do desenvolvimento infantil. Como ela estava falando, né, você perguntou, ele não é uma doença. Por que é um transtorno do neurodesenvolvimento? A base do autismo ela é genética. Então, o que acontece? No período de gestação, acontecem mutações nos genes e que essas mutações que levam ao desenvolvimento do autismo. Então, não tem nada que acontece pós-nascimento que vai desenvolver o autismo. Então, já teve muita especulação em cima de vacinas, em cima de outras coisas, até mesmo culparam a mãe lá atrás, né, nos anos 50, 60, a mãe era culpada, mas não tem nada disso. Hoje se sabe que a base do autismo, ela é genética, então pode ser tanto de herdabilidade, onde passa dos pais para os filhos, como também essas mutações que acontecem naturalmente no período gestacional. Esse é um ponto muito importante que você tocou, porque isso ainda causa muita dúvida nas pessoas, né? A causa do autismo, se ele pode ser evitado, né? E realmente, né, tem a base genética, então essa é a informação mais importante. A gente vê nas redes sociais, às vezes, né, muita informação, fake news, às vezes falando que está relacionado a algum medicamento. Então, o que a ciência tem hoje é que mais é uma base genética, então não tem nenhum comportamento preventivo para prevenir o autismo. Não tem. Os estudos mais atuais, eles já são bem robustos, né, nessa informação de que a base é genética e as pessoas já devem ter ouvido falar de fatores ambientais que influenciam. Só que esses fatores ambientais são essas alterações que podem ativar os genes. Então, por exemplo, uma mãe que pega uma infecção durante a gravidez. Então, entende que é tudo que acontece ali durante o período gestacional. A criança que nasce prematura, com baixo peso, isso pode ser fator de risco para o desenvolvimento. Não são fatores causais. Uso de álcool, drogas durante a gravidez, problemas na hora do parto, faltou oxigenação no cérebro do bebê, são fatores ambientais que podem ativar esses genes. Provavelmente esse indivíduo já tinha uma predisposição genética para o desenvolvimento do transtorno. E até hoje o que a ciência provou? Que a única medicação que está associada ao desenvolvimento de autismo é o ácido valproico, que é um anticonvulsivante. Então, essa medicação, se a gestante fizer uso durante a gestação, há uma probabilidade da criança ter o autismo. Isso não é um fator causal, mas um fator que pode levar ao desenvolvimento do autismo ali no feto. Tanto que se a mãe ela tem epilepsia, por exemplo, e ela usa essa medicação durante a gravidez, essa medicação ela é trocada por conta dessa correlação. Já existe esse cuidado, né? Sim, mas qualquer outra coisa que já saiu aí na internet de várias outras medicações, de vacinas, nada disso causa autismo. Isso é muito importante da gente falar. É importantíssimo para a gente desmistificar, né? Sim, com certeza. E eu queria já até falar sobre diagnóstico.
Hoje, os pais, né? O pai e a mãe que está com uma criança pequena em casa, quais são os sinais precoces, os primeiros sinais de alerta para observar nessa criança? Em qual idade já é possível observar esses sinais? Desde quando a criança nasce, a gente já consegue mesmo? observar. Sim. Só que o que a gente tem que observar? O autismo ele é um transtorno que afeta a reciprocidade social. Né? Então, é a forma como o indivíduo interage com as outras pessoas. Então, desde bebezinho, a gente já consegue observar essa interação entre o bebê e os pais. Então, é aquele bebê que pouco faz o contato visual, que às vezes a gente brinca com ele não responde tanto, que a gente faz caretas, faz brincadeiras e ele não tenta imitar. Aquela conversa que a gente tem com o bebezinho também. Conversa gostosa do bebê que a gente fala, o bebê responde pra gente. Isso é troca comunicativa, né? Então tudo isso a gente já consegue observar nos primeiros meses. A gente tem alguns marcadores que são importantes. Por exemplo, aos 9 meses, a criança já tem que responder ao chamado do nome. Então, por exemplo, João, quando você chama ele tem que olhar em direção ao som, porque ele já se reconhece ali como um ser diferente dos outros. Com 1 ano de idade, a criança ela já tem que estar falando papai e mamãe direcionados. O que é isso? Papai é pro papai, mamãe é pra mamãe. Então, isso tudo vai sendo observado. Então, só aquelas crianças pouco responsivas. Por que ela está buscando o papai ou a mamãe? Porque ela quer uma atenção, ela quer um carinho, ela quer um sorriso. Então, as crianças que são menos responsivas a essas interações, que elas não respondem quando o adulto brinca, quando uma criança se aproxima e brinca também, tudo isso a gente já consegue observar nos primeiros meses aí do bebê. Mas muita gente fala, né, dos 2 anos de idade, que é um fator, vou colocar entre aspas, decisivo do autismo, mas nem tanto, que é a ausência da fala. Ou a ausência, eu nem gosto de falar da fala, eu gosto de falar muito da comunicação, porque nem todo atraso de fala é autismo, né? Mas o atraso da comunicação, ele pode ser um preditor de autismo. É aquela criança que tem dificuldade em contar o que aconteceu na escola, em relatar, nomear objetos, mostrar aquilo que a gente está pedindo para mostrar, pegar alguma coisa que a gente está pedindo. Isso tudo envolve comunicação. A comunicação não é só a fala, não é só o ato de falar, mas também o fato de entender e transmitir para as outras pessoas aquilo que está pensando, aquilo que está sentindo, as próprias ideias. A gente gosta muito de falar, o autismo ele é um transtorno que afeta muito a comunicação social. Então, junto com isso, vem também os comportamentos. Mas essa questão isso que David falou, né, da reciprocidade social, vamos pensar que nós somos seres sociais. O bebê, uma criança típica, ela nasce com orientação social. Então, ela vai se vincular ao cuidador principal, às outras pessoas que fazem parte da vida dela, e vai começar a desenvolver atos comunicativos, o sorrir, o brincar. E quando não vai acontecendo, pode ser um sinalizador de autismo. Então, a gente pode ter também bebês que vão ser muito passivos, muito quietos, e aí esses bebês podem desenvolver atraso de fala. Muita gente acha que atraso de fala é autismo, mas não, existem transtornos que são da comunicação, da linguagem, que pode ser algo específico da linguagem. Mas quando essa criança, ela não fala, mas também ela não busca se comunicar, é onde a gente levanta o alerta para autismo. E aí, a literatura científica, ela vai falar de marcadores importantes também, que envolvem o brincar, que é outra coisa muito precoce que vai aparecer. Então, a gente falou aqui de sinais em bebês, então os bebês que não respondem tanto para a interação social. Mas a partir de 1 ano e meio, 2 anos, a criança começa a brincar. Então, o que a gente espera que ela faça? Que ela brinque com os objetos, com aquilo que é esperado que se faça com aquele objeto. Então, se eu tenho um brinquedinho de encaixe, eu vou encaixar. Se eu tenho de bater um martelinho, se eu tenho um tambor para bater, e muitas vezes o que pode aparecer nessa idade é uma brincadeira atípica, ou seja, é a criança brincar só com a rodinha do carrinho, é ela ficar com objetos na mão sem função nenhuma, e se perde um desses objetos, isso
isso vira um problema de comportamento muito grande. Muitas vezes ela vai brincar com coisas que são incomuns até. Ah, ele gosta de brincar com a colher e leva essa colher para todo lado. A gente não espera isso no desenvolvimento típico. E essa brincadeira, muitas vezes, ela pode vir de forma ritualizada. Então, brinca com coisas só de um mesmo tamanho, pode brincar enfileirando, alinhando, gosta só de um tipo de brinquedo, então gosta só de carrinho, ou gosta só de dinossauro, só de blocos. Então, a gente vai ver essas particularidades no brincar que também podem ser sinalizadores importantes. Ah, ele só gosta disso. A gente espera que no desenvolvimento típico a criança brinque de muitas coisas, né? Muitas vezes a gente até escuta os pais falando, ah, ele é muito organizado, porque ele coloca as coisas sempre no mesmo padrão, em um tamanho específico. Então, isso é uma brincadeira atípica. Tem problema a criança enfileirar os carrinhos, por exemplo? Não, desde que ela brinque de outras formas também. Outro marcador importante da gente ver na infância, aí por volta de 2 anos, 2 anos e meio, é o brincar de faz de conta. Né? O faz de conta... ter imaginação. Exatamente. O faz de conta, ele exige um pensamento mais abstrato, exige essa imaginação. E isso é um dos fatores que estão alterados no autismo. São os déficits que o autismo traz. Essa brincadeira de faz de conta, da criança imaginar ser um personagem, da criança pegar uma colher e fingir que a colher é um avião, fingir que o boneco está falando, fingir que ele é um super-herói, então ele coloca um lençol no pescoço, calça o sapato da mamãe e fala que está indo trabalhar igual a mamãe. Então, isso tudo faz parte do brincar de faz de conta, o que a gente vê muito pobre ou mais deficitário no autismo. Não só, às vezes, a brincadeira simbólica, o faz de conta, ela pode até acontecer em alguns casos, principalmente em meninas. Só que também é um brincar mais ritualizado, brinca sempre do mesmo jeito. Não aceita muito a intromissão de outras pessoas. É um brincar mais solitário, mas eu sigo só a minha linha de raciocínio. Quando outra pessoa tenta entrar na brincadeira, tenta dar outras ideias, ele não consegue desenvolver esse tema como as crianças com desenvolvimento típico. E aí eu acho que para falar, né, de sinalizadores, uma coisa importante, eu acho que isso é legal, inclusive, para professores observarem na sala de aula. Muitas vezes a criança que tem risco para autismo, que tem autismo, essa é uma criança que vai ter muita dificuldade de interação social com as outras crianças. Tanto que quando a gente vai na escola observar, a gente vê que aquela criança ela está mais isolada do grupo. Essa criança não está, ou ela pode estar ali no meio, mas ela não está brincando junto com as outras crianças, com trocas. Então, por exemplo, a gente vai numa escola observar uma criança de 2 aninhos de idade. As crianças estão ali no chão brincando com blocos, montando, uma mostra para a outra, uma está observando o que a outra está fazendo, e a criança autista ela vai estar ali, mas ela vai estar brincando sozinha, ou ela vai pegar os blocos dela e vai levar para a mesa. Então, isso é algo importante que a escola, a creche pode observar, crianças de maternal 1, de maternal 2, maternal 3, essa dificuldade de interagir com as outras crianças pode ser um marcador importante para autismo. A gente usa uma frase que é muito importante, principalmente para os professores pensarem nisso. Interagir é diferente de estar junto, que é muito do que a gente observa na escola. Às vezes a criança, ela está no meio das outras crianças, ela está correndo junto com as outras crianças, mas ela não está interagindo, não está tendo troca. Então, por exemplo, eles estão brincando com bloquinhos ali de montar, uma criança vai pegar e vai falar assim, tia, olha, eu fiz um castelo, a outra, eu fiz uma espada, eu fiz um helicóptero. A criança com autismo, normalmente ela não tem essa troca. Isso é o que a gente chama de atenção compartilhada, que faz parte da comunicação. Então, essas nuances é importante observar, principalmente na pré-escola. Então, os professores da pré-escola têm que ficar muito atentos a esses sinais, que, de novo, não é só a ausência de fala, são essas nuances aí no desenvolvimento infantil. E, principalmente, como a Ju falou, as crianças mais quietinhas.
as crianças que não dão tanto trabalho. É. Essas, muitas vezes, têm mais atrasos do que aquela criança mais agitada, que Que aquela tá fazendo criança bagunça que corre. pela sala. Normalmente a professora está Exatamente. focada nessa, Sim, né? Que tá sim. fazendo bagunça, que tá atrapalhando, e aquela Aham. quietinha tá ali, não tá atrapalhando, tá tudo bem, né? Passa Passa despercebida. despercebida. Você tocou num ponto importante, que são nuances, né? Então, são sinais muito sutis, principalmente no bebezinho. Pode ser normalizado pelos pais esse comportamento, como você disse, né? Ah, é a criança tímida, é a criança, né, que não dá trabalho. O pediatra também é um aliado para perceber esses sinais, porque como são sinais muito sutis, o pediatra ele é orientado hoje, o pediatra que faz o acompanhamento da criança, ele é orientado hoje a fazer alguma triagem, né, a observar isso em uma determinada idade, porque talvez seja um profissional também que tenha, né, esse olhar mais criterioso para esses detalhes. Sim, sim. Hoje o pediatra ele é o principal aliado, personagem nessa história, porque principalmente no primeiro ano de vida o pediatra está normalmente pelo menos uma vez por mês com esse bebê, né? E o pediatra ele já pode observar, e isso tem sido uma mudança nos últimos tempos, muito importante mesmo, dos pediatras estarem encaminhando as crianças cada vez mais cedo para avaliação. Então, a gente já trabalha com autismo há muitos anos, então, antigamente a gente chegava para avaliação crianças de 5, 6, 7 anos. Hoje a gente recebe bebês de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano, porque os pediatras já estão mais atentos e já sinalizando essas alterações. Não quer dizer que vai fechar um diagnóstico já imediatamente nessa idade. Podemos. A literatura científica também já mostra que a gente pode fechar diagnóstico muito cedo. Só que muitas vezes a gente vai observar os sinais que essa criança está apresentando e a gente vai intervir com essa criança. Então, o pediatra ele é tem um papel fundamental, porque os pais não sabem, os pais não entendem de desenvolvimento infantil, né? Então, para além de olhar para peso, altura da criança, vacinas, o pediatra vai olhar para todos os domínios do desenvolvimento também. E existe uma escala de triagem que se chama MCHET, que atualmente já está na caderneta de saúde da criança, e existe uma lei no Brasil que os pediatras do Sistema Único de Saúde, do SUS, devem obrigatoriamente aplicar o MCHET aos 18 meses de vida do bebê. Como triagem. Como triagem. Então, se essa criança, nessa triagem, ela pontua risco para autismo, ela precisa de ser encaminhada para um serviço de intervenção. Não necessariamente ela vai fechar um diagnóstico, como a Ju falou, mas se ela já pontua alguns sinalizadores, ela precisa já de receber intervenção. Então, existe essa lei que obriga o pediatra a aplicar o MCHET às crianças de 18 meses. E os pais que estão nos assistindo, ficar de olho, né? Então, com 18 meses, já pode falar com o pediatra sobre o MCHET também, né? Com certeza. Ficar ligado. Eu queria saber, depois que essa criança é encaminhada, então ela percebeu-se esses primeiros sinais, qual é o profissional que ela tem que procurar e como é que é o processo de diagnóstico? São duas coisas diferentes, né? O que eu gosto sempre de falar? A criança não precisa de diagnóstico para receber intervenção, porque intervenção não tem contraindicação, né? Então, a criança apresenta algum atraso, pode ser um simples atraso, e com a intervenção ela vai alcançar aquilo que é esperado, e aí aqueles sinais que poderiam ser um transtorno desaparecer, aí não é transtorno, ou mesmo ela desenvolvendo, esses sinais eles permanecem. Aí sim a gente pode fechar um diagnóstico, certo? Mas vamos pensar na intervenção primeiro. A gente vai avaliar e perceber o que está mais deficitário na criança. Então, por exemplo, uma criança que não interage muito bem, mas é uma criança muito molinha, é uma criança hipotônica que a gente chama. Uma criança que não tem tanto domínio do corpo, ela vai ter dificuldade de interagir. E de brincar. E de brincar. E aí, qual que é o profissional? Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Por quê? Vai trabalhar tônus muscular, vai trabalhar desenvolvimento motor, vai trabalhar motricidade. Agora, uma criança que tem um atraso muito significativo na fala e na comunicação, mas tem um bom motor, é a fonoaudiologia que ele vai procurar. Agora, se as dificuldades estão em se relacionar, em brincar com outras crianças, em interagir com outras pessoas, aí o psicólogo é o melhor
é o melhor profissional. Agora, se essa criança tem tudo isso e a dificuldade está na aprendizagem escolar, aí buscar um psicopedagogo, certo? Para fazer uma avaliação, identificar onde estão os déficits, as barreiras e principalmente as habilidades que essa criança tem. Porque a gente sabendo onde estão as habilidades, que é a base, a gente sabe qual que é o próximo passo para intervir. É um tratamento multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E é esse grupo que faz o diagnóstico? Junto? Não necessariamente. Porque é muito difícil hoje, pensando inclusive na realidade de serviços, tanto públicos quanto particulares, que do público nem sempre as famílias conseguem ter acesso. No particular, muitas vezes é um trabalho que é oneroso, que é caro, nem sempre a família consegue ir em todos os profissionais. Então, o que a gente sempre orienta? Baseado nisso que o David falou, a questão, o déficit primário da criança está na linguagem, vai para o fonoaudiólogo primeiro, e aí o fonoaudiólogo vai encaminhar para os outros profissionais. Quem pode dar o diagnóstico é o psicólogo ou o psiquiatra ou o neurologista. Então, o médico pode dar um diagnóstico, mas normalmente, quando a família vai primeiro no médico, seja no neuropediatra ou no psiquiatra da infância, o médico vai encaminhar para a psicologia, porque é o neuropsicólogo que vai fazer a avaliação do desenvolvimento ou avaliação neuropsicológica, porque não dá para fechar diagnóstico em uma consulta. São muitas coisas que precisam ser avaliadas. Então, na neuropsicologia, a gente vai fazer sessões com os pais, com babá, por exemplo, com quem faz parte da vida da criança, múltiplos informantes. A gente vai na escola observar a criança, a gente vai fazer sessões com a criança no consultório e a gente vai juntar todas essas informações. Eu costumo falar que a avaliação é como se fosse um quebra-cabeça, a gente vai juntando todas as informações para poder chegar no diagnóstico final. Pode ser ainda que nem feche o diagnóstico. Às vezes a gente, olha, essa criança tem risco para autismo, mas não é possível fechar o diagnóstico nesse momento. A gente coloca ela na intervenção, oferece os estímulos que ela precisa e depois reavalia. Mas quem é apto para fazer o diagnóstico é o psicólogo ou o médico. E a gente está falando de autismo muito ligado à criança. Eu queria saber, o adulto que de repente não foi diagnosticado quando era criança, pode haver adultos que passaram a vida inteira sem saber que eram autistas. E quais são os prejuízos dessas pessoas? Ainda dá tempo de fazer tratamento nessas pessoas? Como funciona para o adulto? Sim, com certeza existem muitos adultos que não tiveram diagnósticos e que hoje estão recebendo seus diagnósticos e isso está mudando a vida deles. A gente vive muito isso no consultório, a gente trabalha com crianças, mas quando a gente está ali na avaliação, os pais começam a se perceber. Então, vão falar, nossa, eu era assim quando eu era criança, nossa, eu tenho essa dificuldade ainda. Então, isso está sendo, inclusive, libertador para muitos pais que conseguem, hoje a gente tem profissionais especialistas em diagnósticos de adulto, a gente tem muita evidência científica para tratamento na vida adulta. Os prejuízos, eles vão envolver a interação social, comportamentos ritualizados. Então, são adultos que vão ter, de fato, muita dificuldade de interação social, que sempre foram colocados como aquelas pessoas mais de lado, que não tiveram muitos amigos, que tiveram dificuldades significativas mesmo para interagir com grupos, para se comunicar, tiveram ou têm, né, padrões ritualísticos de comportamento, questões sensoriais também. Então, isso está sendo algo muito atual, as pesquisas, inclusive, avançando nesse sentido, né, de melhora no diagnóstico de adultos. A gente vê que isso tem acontecido muito no movimento dos pais, pensando que a gente está falando de um transtorno de base genética, a herdabilidade ela é muito comum. Então, muitas vezes a criança chega para a avaliação e aí os pais se percebem e aí eles vão buscar tratamento também e a gente vê vidas mudando. Muitas vezes receberam diagnóstico de transtorno de ansiedade, muitas vezes diagnóstico de depressão, muitas vezes até por se sentirem inadequados, por não conseguirem estar mesmo num grupo, muitas dificuldades no relacionamento, seja enquanto casal, no trabalho também. Então, hoje a gente vê isso acontecendo, o diagnóstico mais comum, mas também muitas pessoas aí se descobrindo e entendendo que o autismo faz parte da vida delas e buscando intervenção e tratamento, né? O que a gente vê muito nesses adultos? A gente, às vezes, entende que o autismo é o déficit nessa interação. Então, sempre pensa em uma pessoa isolada, né? Mas na vida adulta,
não necessariamente é esse isolamento, mas um esforço muito grande para interagir. Entendeu? Inclusive, é aquela pessoa que interage, que está ali no meio do grupo, mas para ela aquilo não é natural. É muito custoso. É muito custoso, gasta muita energia. É aquela com pessoa aquilo. que se pergunta assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou falando a coisa certa? Será que eu estou incomodando? Ela se pergunta isso? Pode ser, mas também pode ser aquela pessoa que às vezes não tem muito traquejo social. Sabe, às vezes ela não entende uma piada, ri porque está todo mundo rindo, entendeu? Então ela vai ter um pouco dessa dificuldade de compreender o contexto onde ela está inserida, sabe? Então a gente vai ver muito isso, desse esforço muito grande para interagir. Existe uma autista muito famosa no mundo, ela chama Temple Grandin, ela é uma adulta, hoje ela roda, hoje não mais roda o mundo, né? Ela dá palestras online, ela tem um filme sobre ela, tem um livro que se chama O Cérebro Autista, fica a nossa sugestão aí de dica, né, de leitura, e ela vem também falar do autismo na vida adulta, mas também ela tem uma fala muito legal, que eu acho que cabe falar aqui enquanto adultos, de olhar para as potencialidades também, porque muitos adultos autistas estão em empregos de muito sucesso, porque autismo não é só déficit, a gente também pode ver potencialidades. Então, tem crianças que muito cedo, por conta dos interesses restritos, aprendem várias línguas e elas podem trabalhar como tradutoras. A Temple, ela fala que o mundo precisa do cérebro autista, que muitas pessoas que trabalham com tecnologia, que têm muito foco e atenção a detalhes, são pessoas que o cérebro autista pode funcionar assim, que nós, ditos típicos, não conseguimos também pensar. Então, eu acho que é legal pensar que existem muitos adultos aí no mercado de trabalho fazendo um trabalho maravilhoso, mas com dificuldades que envolvem a interação social, né? A Temple mesmo fala que os indivíduos com desenvolvimento típico estão muito preocupados em interagir, enquanto nós, autistas, né, a Temple fala isso, estamos muito preocupados em desenvolver nossas ideias, né? Então ela brinca desse jeito, que é muito o que a gente vivencia, o que a gente vive aí atualmente. O autista adulto, o ideal é ele procurar tratamento psicológico ou só se ele sentir também necessidade, se ele sentir um incômodo? Eu acho que é muito importante, sabe? Na vida adulta também é necessária uma avaliação neuropsicológica, e só que aí nesses casos uma avaliação psiquiátrica é mais adequado, sabe? Até porque muitas vezes esses indivíduos adultos desenvolvem comorbidades como ansiedade e depressão por causa das dificuldades que envolvem as interações, essas dificuldades que ele foi enfrentando ao longo da vida. Então, o tratamento psicológico ele é muito importante, mais especificamente a terapia cognitivo-comportamental, que é o padrão ouro para tratamento em adultos com autismo, ansiedade e depressão também. Então, essa junção entre a psiquiatria e a psicologia, normalmente é o que vai ajudar o adulto com autismo. Inclusive, a terapia cognitivo-comportamental, muitas famílias já devem ter ouvido muito falar de ABA, que é um tratamento com fortes evidências para autismo. A ABA, ela tem uma evidência forte na intervenção para autismo na infância. À medida que a criança vai crescendo, as demandas elas vão aumentando. Então, a adolescência por si só, principalmente em autistas de nível 1 de suporte, eles têm fatores de risco maior para desenvolvimento de ansiedade e depressão. Então, a terapia cognitivo-comportamental, que são terapias de base, que são terapias da psicologia, é o que tem maior evidência. Então, no adolescentes e adultos, eles vão ser mais beneficiados por isso. Autistas de nível maior de suporte, nível 2 e 3, a análise do comportamento, que é a ABA, é o que a gente tem mais evidências hoje no tratamento. Sim. E eu queria também tratar de um outro ponto. É importante que os autistas e seus familiares saibam que eles têm diversos direitos. Então, por exemplo, a gente tem a Lei Berenice Piana, de 2012, reconhece o autismo como deficiência, assegura acesso à saúde, educação e inclusão. A Lei de Inclusão, de 2015, reforça os direitos, a prioridade de atendimento, a inclusão escolar. Lei Romeu Mignon, de 2020, carteirinha de identificação
obrigatório, né, de se fornecer a carteirinha de identificação para facilitar mesmo o acesso a esses direitos. E aqui na Câmara também a gente tem diversos vereadores, todos os vereadores, né, estão envolvidos com a causa do autismo. Então a gente já tem até várias legislações aqui da nossa cidade, né, para beneficiar o autista, né, para facilitar esse dia a dia dele. No consultório, vocês percebem que as famílias estão inteiradas sobre esses direitos? Nem sempre. Quando a gente vai fazer uma avaliação e faz a entrevista de devolutiva, a gente sempre faz essas orientações de buscar fazer a CIPTEA, né, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, de buscar as leis que garantem com que essa criança tenha um ensino adaptado às necessidades dele na escola, né, ou seja, que tenha o PEI, que é Plano de Educação Individualizado ou Plano de Ensino Individualizado. Então, o indivíduo que apresenta a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, porque o PEI, né, também vale para a faculdade, não é e só... hoje a gente tem adultos chegando na faculdade. Exatamente. Isso é muito Então, bom. o plano de ensino individualizado, ele não é só para criança, ele vai acompanhar o indivíduo a vida inteira. Então, se ele tem particularidades ali na aprendizagem, a escola... Atualmente, até por causa do parecer 50, que foi aprovado no ano passado, né, que garante esses direitos aos indivíduos com autismo de ter essas adaptações escolares de acordo com as necessidades que eles têm. E a gente busca informar as famílias, né? Então, acho que é importante programas como esse também, né? Que vem falar sobre as leis, né? Então, o autismo ser reconhecido como deficiência no Brasil, isso é muito bom, né? Então, o autista tem direito a ter um professor de apoio, caso ele precise. Não é só porque ele tem autismo que ele vai ter um professor de apoio, mas se ele precisar, ele tem direito. Então, todas essas questões que a carteirinha pode trazer enquanto acesso, prioridade em fila, né? Porque muitas vezes é muito difícil para uma criança esperar. Então, eu acho que a gente precisa falar disso, né? Que as famílias estejam inteiradas sobre isso, porque de fato existe uma legislação no Brasil que favorece mesmo e que vai trazer benefícios para de fato ajudar e trazer mais qualidade de vida para esses indivíduos, né? E quais são as principais dificuldades que vocês veem hoje do autista na sociedade? Por exemplo, aqui em Sete Lagoas, a sociedade, as instituições estão preparadas para lidar com o autista? Ou pode melhorar? A gente respira, né? A gente respira para responder, porque melhorar sempre pode. A gente vê coisas muito legais acontecendo na cidade, em escolas, mas a gente vê também coisas não tão legais. Então, indivíduos que ainda não têm acesso à garantia de lei mesmo, que eles poderiam ter. A gente vê a sociedade ainda aprendendo, a gente vê avanços muito lindos na inclusão, sabe? Então, hoje as crianças autistas não estarem mais segregadas numa escola especial, estarem na escola comum, isso faz com que as outras crianças também aprendam a conviver com o coleguinha autista, e isso vai mudando a sociedade, né? A gente está caminhando para isso, é um processo. Acho que a sociedade tem que parar de achar que eles são coitadinhos, eles não são pessoas como nós, então temos muito a aprender, né? Mas é importante a gente destacar também que o autismo não escolhe classe social. Então, é muito difícil a gente encontrar tratamentos de qualidade no serviço público, né? Então, assim, o investimento que nós profissionais fazemos para dar uma intervenção de qualidade para as crianças, para os adolescentes e adultos com autismo é muito alto, né? Então, dificilmente a gente vai encontrar esse serviço no sistema público ou até mesmo nos convênios de saúde. Então, infelizmente, a gente tem esse déficit aí na sociedade, das famílias que são mais vulneráveis socialmente não terem intervenções de qualidade. As intervenções que realmente vão fazer com que esse indivíduo se desenvolva e tenha menos déficits ao longo da vida, menos barreiras para esse desenvolvimento. Essa mensagem é muito importante, com certeza. Eu queria deixar um espaço final para vocês deixarem uma mensagem da importância do Dia da Conscientização do Autismo. Fique à vontade.
Eu acho que estar aqui, né, é um prazer para a gente poder levar informações sobre autismo. O dia 2 de abril, ele é um dia mundial de conscientização. A gente sabe que muitas famílias levam seus filhos para avaliação por conta de ações como essa, que levam o nome do autismo enquanto informação. E eu acho que uma fala importante, inclusive para pais, se você é pai ou mãe que está assistindo esse programa, que se identificou com alguma coisa, que viu que o seu filho pode ter alguma coisa, eu sei que dá medo, eu sei que isso assusta, mas não deixe de levar seu filho para uma avaliação, não deixe de levar ele para intervenção, porque a intervenção precoce, ela vai mudar a vida dessa criança, né? Quanto mais cedo essa criança começa uma intervenção, menores os prejuízos lá na frente. A gente previne uma cascata de prejuízos. Então, eu acho que o que poderia ficar aqui hoje, enquanto dessa nossa conversa, né, enquanto conscientização de autismo, é que a intervenção precoce vai mudar vidas se a gente consegue levar essa criança, se o serviço público pode oferecer isso, se as famílias mesmo com medo levam essa criança para intervenção, isso vai ser um marcador importante, né? E outra coisa importante da gente destacar é que essas crianças também crescem, se tornam adolescentes com autismo, se tornam adultos com autismo. O autismo, como a Ju disse lá no início, ele não tem cura. Então, olhar para essa pessoa e olhar para o autismo como uma das características e não a pessoa é muito importante, porque ela não é só o transtorno. Tem um indivíduo ali, tem um ser humano ali que tem desejos, que tem necessidades e que precisa de certos apoios para conseguir alcançar o que todos nós conseguimos com um pouco menos de suporte. Nós também precisamos de suporte. Eles precisam de um pouco mais. Então, quando a gente olha para essas habilidades, a gente consegue empregar o indivíduo com autismo em uma fábrica, em um supermercado, em uma loja, em um laboratório, aonde ele quiser. Então, é importante a gente falar que lugar de autista é em todo lugar. Muito importante essa mensagem, gente. Juliana, David, muito obrigada pela presença de vocês. Imagina, foi um A prazer. gente que agradece, foi um prazer estar aqui. E obrigada pela sua presença também. A gente se encontra no próximo Sete Lagoas em Debate.